O último título importante de grandes times do futebol brasileiro. Começando pelo Sport Clube do Recife, de Pernambuco. O primeiro título nacional da história do esporte foi o Campeonato Brasileiro de 1987, porém há muitas controvérsias sobre esse título. Muitos flamenguistas alegam que o real campeão brasileiro de 87 foi o Flamengo. Porém o Flamengo foi o campeão da Copa União, que era um torneio independente organizado pelo Clube dos 13, já o Sport ganhou o torneio que era organizado pela CBF, que ganhou o direito de jogar a Libertadores de 88 junto com o Guarani, que foi vice-campeão do torneio organizado pela CBF. Já o último título nacional do esporte até o momento foi a Copa do Brasil de 2008, que o time nordestino ganhou em cima do Corinthians, sendo o único time nordestino a ser campeão da Copa do Nordeste. Esporte Clube Bahia. O Bahia provavelmente é o maior e mais tradicional clube do Nordeste, pois o time baiano tem o feito de ser o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro em 1959, e consequentemente também foi o primeiro time brasileiro a disputar a Copa Libertadores em 1960. O Bahia também é o único time do Nordeste a ter conquistado 2 campeonatos brasileiros da primeira divisão, sendo o seu segundo título em 1988, sendo o último grande título do Bahia até o momento. Coritiba Futebol Clube. O Coritiba foi o primeiro time do Paraná a ganhar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, sendo campeão em 1985 ao derrotar o Bangu do Rio de Janeiro na final. Porém esse foi o único título do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão que o Coritiba conquistou. Vale lembrar que Coritiba também chegou em 2 finais consecutivas de Copa do Brasil, em 2011 e 2012. Porém acabou com vice-campeonato nas 2 finais que disputou. Vale lembrar que Coritiba também tem 2 campeonatos brasileiros da segunda divisão. Botafogo de Futebol e Regatas. O primeiro título nacional da história do Botafogo foi o Campeonato Brasileiro de 1968, que na época se chamava Taça Brasil. Já o último grande título do Botafogo foi o Campeonato Brasileiro de 1995. O Botafogo também possui um título internacional, a Copa Conmebol de 1993. O Botafogo é um time que teve vários grandes jogadores em sua história e também é o time que mais teve jogadores convocados para representar a seleção brasileira em Copas do Mundo, e agora que o time virou o SAF é provável que volte a ter jogadores convocados para a seleção brasileira. Fluminense Futebol Clube. O último grande título do Fluminense até o momento foi o Campeonato Brasileiro de 2012. Porém esse não foi o último título nacional do Fluminense, já que o time foi campeão da Primeira Liga em 2016, competição essa que só teve 2 edições. Clube de Regatas Vasco da Gama. O último grande título do Vasco da Gama foi a Copa do Brasil de 2011. Sendo a única vez que o time cruzmaltino foi campeão dessa competição. Entretanto, depois da conquista do título da Copa do Brasil de 2011, o time carioca foi rebaixado mais 3 vezes para a Série B.
Mesmo o Vasco sendo o time grande com mais rebaixamentos, ainda assim é um time muito tradicional e foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil e de 4 edições do Campeonato Brasileiro. Esporte Clube Internacional. O último grande título do Internacional foi simplesmente a Copa Libertadores, que o time conquistou em 2010, sendo a segunda de sua história. Porém, seu último título internacional foi a Recopa Sul-Americana, que o time conquistou em 2011. Infelizmente, apenas 6 anos depois da conquista da Libertadores, o time do Inter foi rebaixado pela primeira vez na sua história para a Série B. Mesmo que o time do Internacional não ganhe um grande título há bastante tempo, vale lembrar que o Inter é simplesmente o time brasileiro com mais títulos internacionais nesse século, com incríveis 6 conquistas, sendo uma delas o título mundial contra o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Grêmio Futebol Porto Alegrense. O último grande título do Grêmio nem faz tanto tempo, já que sua última grande conquista foi a Libertadores de 2017. O time do Grêmio também foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2018 e também atualmente é pentacampeão gaúcho de forma seguida, porém em 2021 o time acabou sendo rebaixado para a Série B mesmo tendo um bom time. Mas o time já retornou para a primeira divisão e também contratou simplesmente Luis Soares, que é uma incrível contratação para o Grêmio e para todo o futebol brasileiro. Santos Futebol Clube. Antes de falar sobre o Santos, tenho que falar de Pelé, que infelizmente faleceu. Pelé, que é simplesmente o maior jogador da história do Santos e também do futebol mundial. Descanse em paz, Pelé. Último grande título do Santos foi a Libertadores de 2011. Como vários times que já apareceram no vídeo, o Santos também conquistou a Recopa Sul-Americana. O Santos também teve a chance de se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores na edição de 2020 da Libertadores, que a final foi disputada em 2021, mas o Santos acabou perdendo aquela final para o Palmeiras. Mas o Santos ainda continua como maior campeão da Libertadores no Brasil, ao lado de outros 4 times. São Paulo Futebol Clube. O último grande título do tricolor paulista foi a Copa Sul-Americana, que o time ganhou em 2012. O São Paulo novamente conseguiu chegar à final da Copa Sul-Americana no ano passado, mas acabou sendo derrotado pelo Independiente del Valle do Equador. Mesmo com a derrota para o Independiente del Valle, São Paulo é simplesmente time brasileiro com mais títulos internacionais, sendo 3 Libertadores e 3 Mundiais de Clubes, uma Copa Sul-Americana, entre outros títulos. Muito obrigado por assistir.